Receba essa palavra no seu espírito. Amém, irmãos? Um dia Deus falou para Samuel, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, ele disse: Samuel, até quando você vai chorar por Saul, tendo eu rejeitado? Até quando nós vamos tentar levantar coisas que Deus já desabilitou? Até quando nós vamos chorar por coisas que Deus não quer mais elas? Você não pode começar pela instrução, você tem que começar pela contemplação. Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro, casa ou cidade? Casa vem primeiro. Então eu não posso sair para guardar a cidade sem primeiro edificar a casa. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. No princípio criou Deus os céus e o que é que Deus fez primeiro? Então o céu é prioridade. Salmo 27, o verso 4, Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? Então eu não posso aprender sem contemplar. Um crente que quer aprender sem contemplar, ele vira um crente chato. Ele usa a Bíblia como um porrete para bater nos outros. Ele usa a Bíblia para acusar todo mundo, para atacar todo mundo. Ele é radical com os outros, mas é tolerante consigo, quando ele tem que ser radical consigo e tolerante com os outros. Tem que começar pela contemplação, irmãos. Porque quanto mais eu entro em Deus, mais eu tenho vontade de estudar as Escrituras. Mas um cara que estuda as Escrituras sem a presença de Deus, ele fica um crente chato. Porque a sabedoria incha, mas o amor edifica. Por isso que a igreja muitas vezes vive nessa depressão gospel. Ela ficou muito inteligente, mas ela não dá mais um cheirinho em Jesus. Ela não tem coragem de parar uma reunião só para adorá-lo, só para contemplá-lo. Eu só vou ficar parecido com ele se eu adorá-lo, não é se eu estudar sobre ele. Você não pode colocar Deus numa maca, querer abrir Deus no meio para estudar a anatomia de Deus. Como diz os nossos amigos daquela canção, ninguém explica Deus. Tentar explicar a Deus é o que sobra para alguém que não vive com Ele. Tentar explicar quem Deus é, você não consegue. Quer saber, você nunca vai conseguir explicar como Deus faz, porque se você conseguir explicar, já não foi Deus quem fez. O próprio apóstolo Paulo, ele está tentando explicar algumas coisas. Tem uma hora que ele para, ele entra num êxtase e ele diz: oh, profundidade das riquezas, oh, quem foi seu conselheiro, quem deu a ele primeiro para que ele pudesse dar depois. Aí Paulo chegou a uma conclusão: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Paulo desistiu. Paulo orava por coisas. Paulo tentava explicar coisas. À medida que ele ia tentando explicar, a coisa ia aquecendo, ia ficando denso. Quando ele volta do terceiro céu, sabe de uma coisa? Ele diz: ó, sabe de uma coisa? Eu não estou mais nem orando por isso, porque eu já orei 3 vezes, Deus não muda mesmo isso comigo. Então eu já até pedi para ele que a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque depois de uma experiência com Deus, até a sua oração vai mudar, a sua Bíblia vai ficar diferente para você. As letras vão saltar da Escritura dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Você vai ficar muito louco por Jesus. Você vai ficar muito doido por Jesus.
Pessoas vão dizer: ih, ele está desequilibrado. Louvado seja, e tomara mesmo que você fique desequilibrado por causa de Jesus. Porque os gregos buscam sabedoria, os judeus pegam sinal, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Esse é o escândalo do Evangelho. Isso é o escândalo do Evangelho. O Deus que levanta os que não, para confundir os que são. Se Deus te levantar, não seja. Continue não sendo. E quanto mais você não for, mais Ele vai dizer que você é. E quanto mais você não quiser, mais Ele vai te dar. E quanto mais você descer, mais Ele vai te levantar. E quanto mais você se submeter, mais Ele vai te mostrar. Ei, Ele é o Deus incontrolável de amor. Ele é incontrolável por causa do seu amor. O Deus que corre riscos. O Deus que colocou uma semente numa menina grávida. O filho dele, quando nasceu, ele ainda correu risco. Por que já não nasceu num casal casado, tudo arrumadinho, com um berço, com tudo? Não, ele corre riscos. Ah, o meu Deus corre riscos. Ela nem casada era virgem. Meu Deus corre riscos. A minha pergunta é: você está disposto a correr o mesmo risco com Deus que Ele correu quando levantou e chamou você? Você está disposto a correr o mesmo risco por Ele, que deixou a sua glória, deixou a sua eternidade, se fez carne, se esvaziou de si mesmo e habitou no meio de nós? Um Deus que não precisava morrer, o Pai da eternidade precisou morrer. O Deus criador de todas as coisas se esvaziou de si mesmo. Sim, sim. Falta palavras para expressar o seu amor e a sua grandeza. Me falta palavras. Não tente estudá-lo sem amá-lo primeiro. Não tente compreender o tamanho do seu coração e do seu amor. Não tente, você não vai conseguir. Por isso que Êxodo vem antes de Levíticos. Porque em Gênesis ele criou, em Êxodo ele mandou construir o tabernáculo e derramou a sua glória. Em Levíticos ele instrui, em Números ele movimenta, em Deuteronômio ele repete tudo de novo. Ele cria, derrama a sua glória, instrui e movimenta. Esse é o processo de Deus sempre na sua vida. Por isso não tente aprender sobre Ele sem se render a Ele primeiro, sem descobrir o que Ele quer de você. Deus quer amá-lo. Deus quer que você entenda o seu amor. As intenções do coração de Deus com a gente são verdadeiras, irmãos. Tem algo sobrenatural nisso. Mas a igreja parece que às vezes não reconhece. O Senhor tem que estar dizendo: canta a tua, estéreo. Você está olhando para a sua fraqueza quando você deveria olhar para a minha força, diz o Senhor. Você está olhando para a sua incapacidade quando você deveria olhar para a minha capacidade. Você está olhando para os seus recursos quando você deveria olhar para a minha riqueza. Você está olhando para a sua culpa quando você deveria olhar para o meu perdão. Você está olhando para o seu pecado quando você deveria olhar para a minha misericórdia. E quando você foge de mim
por causa do pecado, você não se sente perdoado. Você quer me servir partindo da sua capacidade, não do meu amor por você. Você não está aqui porque você merece, você está aqui porque você precisa. Não, eu vou te falar uma coisa: Jesus não tirou nem Judas da mesa. Até Judas estava na mesa com Cristo. Sabe de uma coisa, às vezes eu me frustro um pouco com a igreja. Porque, irmãos, uma igreja que fica sentada esperando Jesus voltar. Não, mas o mundo está perdido. Irmãos, deixa eu te falar, o mundo não espera a igreja voltar. Ou melhor, o mundo não espera Jesus voltar. Quem espera Jesus voltar é a igreja. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que é que o mundo quer ver? Quer ver os filhos de Deus cheios de Deus. Não cobre do mundo a volta de Cristo, porque eles não esperam isso. Quem espera somos nós. Não, mas ele vai vir como ladrão. Vai vir como ladrão para você, para mim não. Ladrão é aquele que você não espera. Como eu estou esperando, ele não vem como ladrão. Para mim ele vai vir como noivo. Eu vou casar com ele. Eu estou olhando para a porta para ver se ele já chegou. Ele vai vir. Ah, mas a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Ali ele está dizendo para quem não espera. Para quem espera que vai casar com ele, já está fazendo enxoval, já está se vestindo de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, versículo 7. Uma igreja que está esperando Jesus voltar, ela está fazendo enxoval. Ela está se preparando para a volta de Cristo. Ela não está condenando o mundo. Vocês não sabem que Jesus vai voltar. Eles não estão esperando Jesus voltar. Eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que eles esperam é que os filhos de Deus saíssem das suas cadeiras e fossem abraçá-los, e fossem amá-los. Mas é pecador. Ah, mas é isso. Ah, mas é ladrão. Ah, mas é isso. Mas é bandido. Ah, mas é matador. Ah, mas é gay. Se o amor de Cristo está na sua vida, você sabe separar a pessoa do seu pecado. Jesus abraçou o leproso sem nojo. As prostitutas se convertiam e vinham servir Jesus no ministério. Jesus abraçou os eunucos. Escute, quando Jesus chega em Jerusalém, ele não foi para as ruas condenar o pecador, ele foi para o templo condenar a religião, dizer: vocês não me representam, vocês matam novilhos quando vocês deveriam estar beijando pessoas. Deus não tem problema com o pecado ele perdoa. Ele tem problema com a religião, que criou obstáculos para servir a ele a partir da sua maneira, não da maneira dele. A minha oração é que nessa noite você solte todas as armaduras da impiedade. A minha oração é que nessa noite você solte todas as ferramentas do orgulho, que você se jogue no chão e diga: Deus, eis-me aqui. Porque se Deus não puder usar a santidade da igreja para salvar o pecador, Ele vai usar o pecador para libertar a religiosidade da igreja. Deus não perde viagem, Ele não para em você. Ah, mas eu não creio assim. Não importa como você crê. Se você está carregado de amor, você não é mais um evangélico, ou um católico, ou um espírita. Você é um santo. Porque Deus não é católico, Deus não é evangélico. Deus não aceitou Jesus e veio congregar com a gente. Deus é o Deus de toda a terra, é o Deus de todas as nações, é o Deus de cada metro quadrado, de cada pessoa. É o Deus que ama, é o Deus que ama todos. Mas eu não concordo, eu também não. Tem pessoas que congregam comigo na igreja, eu não concordo com a vida delas, mas eu as amo.
Eu as amo. Porque o amor, ele não escolhe que as coisas sejam da sua maneira, ele simplesmente ama. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele não mandou um livro, Ele mandou um homem que deixou a sua glória e se vestiu de carne e habitou entre nós. E é esse homem que eu sigo. É esse homem que eu sigo.